aproveitar em nome da Abimapro, mais uma vez, ter a atenção de vocês, e para eu ter a atenção de vocês, eu peço uma salva de palmas. Agora sim, dando sequência, quero reforçar sempre os agradecimentos aos nossos patrocinadores e apoiadores, ao patrocínio Platino, GS1 Brasil. Também quero agradecer aos patrocinadores Ouro, Eurofral e Timbro, aos apoios Ouro, Drylock, IFF, Herbal Save, R2W Plural, aos apoios Prata, Enlau e Viveu, apoio institucional, Montesano Negócios, Barco, Quintarelli Consultor, Comier, Linkme, EBA, Fresca, Lides, Tenda Atacado e Ativa. O nosso muito obrigado a todos eles. Nunca esqueçam de visitar eles nos nossos estandes. Sendo assim, temos mais uma constelação onde podemos realmente afirmar: a união faz a força. E aí, Mark, o que temos agora? Oi, pessoal. Realmente tudo isso muito nos orgulha, não é mesmo? Lindos projetos de marca própria com profissionais incríveis. Parabéns a todos. E como vocês humanos sempre dizem e reforçam, ninguém faz nada sozinho, não é? Quando empresas se unem em torno de um propósito comum, o potencial de inovação e crescimento se multiplica. Parcerias estratégicas permitem a troca de experiências, recursos e ideias, fortalecendo cada etapa dos projetos desenvolvidos. Essa nossa próxima constelação vai nos mostrar o poder das parcerias, como a colaboração da indústria com o varejo fortalecem a economia e geram excelentes projetos de marca própria. Para guiar a constelação de mãos dadas por um mesmo propósito, chamo o nosso vice-presidente, Marco Quintarelli. Fala aí, Quinta! Seja bem-vindo, Quinta. Uma salva de palmas para ele. Mas, nesse momento, juntamente com o Marco Antônio Quintarelli, convido a senhora Neide Montesano, da Montesano Negócios. Podem aplaudir, gente. É isso aí, energia. Ela está como agora conferencista. E isso, senhor Miguel Aguiar, da Nova Era. E o Paulo Junqueira, da Eurofral. Sejam bem-vindos. Então, Marco Antônio Quintarelli, a palavra é sua. Gente, a gente tem que tomar cuidado, porque essas inteligências artificiais estão ficando abusadas. Olha só, Quinta, que intimidade é essa, Neide? Só para os meus irmãos que eu deixo chamarem de Quinta, galera. Quinta, por favor, né, Mark? Brincadeira, gente. Mark pode. Está ficando parte da família. Então, gente, essa constelação de hoje é muito importante. Mediante aquilo que eu falo sempre, eu acho que a marca própria, como a Neide reforça isso, sempre fala também, a gente já fala isso há muitos anos, a marca própria é uma família, né? Tem pai e mãe. E cada um dentro do seu propósito, dentro do seu comprometimento. Eu sempre acreditei, hoje a Ana reforçou isso, a marca própria é médio e longo prazo. Ninguém é imediatista para fazer um projeto de marca própria, correndo e sair, dando resultado. Por isso que talvez muitos varejistas não acreditam na marca própria. Então hoje nós temos aqui um case fantástico, né, que vai ser apresentado pela Neide, pelo Miguel e pelo Paulo, para falar sobre um pouco da marca própria, dessa parceria entre a indústria e o varejo. Ok? Então, está com vocês aí. Vai, Neide, pode começar. Acho que é a primeira vez, né, que eu atuo com o Montesano Negócios, 18 anos. O mais interessante foi uma vez que ligaram na associação e disseram: a gente precisava de um fornecedor, tal, e a pessoa me perguntou, eu falei: não sei, procura aí. Ela falou: não, é tua fábrica? Eu falei: é verdade, eu também tenho uma. Então, deixa eu falar para vocês um pouquinho, porque eu tenho certeza que tem muita gente que não sabe aqui o que eu faço. A Montesano Negócios, ela é uma empresa que tem 3 pilares muito importantes. Um pilar é o pilar onde a gente cuida de assuntos regulatórios, tudo. Eu costumo dizer que a gente tem até um projeto-chave na mão. Eu fiz um projeto uma vez
que é bem chave na mão. A pessoa sonhava ter uma fábrica de um determinado produto, não posso falar qual é. E a gente fez o projeto inteiro porque eu, por formação, sou engenheira química. E talvez vocês também não saibam, mas eu fui a primeira mulher gerente de produção mulher numa empresa inglesa no mundo, a Reckitt Benckiser. Porque em 1988, 89, mulher não trabalhava em produção. Muito menos ser gerente. E aí eu falei, então tá, é isso aí que eu vou ser. E aí fui. Aí quando eu tinha... Aí foram 3, 4 anos, eu tinha 1.926 funcionários sob o meu comando. Eu fazia Rodazol, Rodox, Bom Ar, Passe Bem, Fabolon, Veja Limpeza Pesada, Herpic WC. Nossa, eu fazia um monte de produto. Mas aí a gente cresce, a empresa às vezes não acompanha, e aí sai e vai fazer outra coisa. E nessa outra coisa foi muito legal. Eu prestei consultoria para uma empresa que começou a terceirizar para a Bayer. Aí a gente fazia um produto da Bayer, ByClean. E aí depois eu fui trabalhar em empresa nacional, né? Que muda tudo. Muda tudo. A unidade de medida nessa empresa que eu fui trabalhar era baldo. Vocês conhecem baldo? Um baldo de óleo, um baldo de Renex, um baldo, e o misturador era um rodo sem a borrachinha, que ele rodava assim no tanque e fazia produto. Você sabe disso, Clígia? Porque a gente foi em empresas que eram desse jeito, você lembra? Quase assim. Aquelas que você falava, a gente chegava na frente, você falava assim, essa Neide vai passar na auditoria, olha que beleza. Eu falava, não se engane, vamos entrar primeiro. Então, ao longo desses anos todos, a minha especialidade, claro, foram 44 anos de indústria. Eu tenho um carinho muito grande, gosto. Por isso que todas as auditorias que eu faço, eu acabo saindo... Como é que Clígia, aquela vez que eu fui naquela grande empresa, você foi me buscar, e a pessoa disse, engraçado, eu achei que eu ia ser auditada, e a gente recebeu consultoria. Porque o gostoso é quando a gente pode, no final do dia, deixar, né, alguma coisa daquilo que a gente trabalhou na vida e aprendeu. Mas hoje, isso ficou mais para o regulatório, para os projetos, revisão de dizeres legais, auditorias na fábrica, sistemas de qualidade, criação de sistema, diagnóstico de qualidade, diagnóstico ESG, né, Dri? Que eu faço para algumas redes. Porque eu tenho cliente bom, viu? Eu tenho do canal Farma, Pague Menos, Bemol, RD, eu tenho uns caras bacanas comigo na minha empresa. Né, Bianca? Você trabalhou um pouco comigo, né? É fácil, né? E a gente faz hoje também uma coisa muito legal. O outro pilar é exatamente desenvolver, mentorar a marca própria. Eu estou hoje com 2 grandes clientes meus aqui. O Armazém Goiás, que é o Clige que conduz comigo, apesar da gente ter que toda hora... Cadê o Vitor? Toda hora falar, Jorginho, a gente pode fazer... O Jorginho é barro. E aí, você tinha que estar sentado aqui também, não está, né? E o Nova Era, que é lá em Manaus, e a gente começou esse projeto muito, muito, muito lá embaixo. Muita. Que é um pouco dos meus clientes. Tem o multinacional, indústrias, sim, estão aqui, ó. Mas todos os meus clientes são importantes, não só quem tem nome bonito, né? E dentro desse horizonte de marca própria, foi onde eu mais quis me especializar, ajudar. Porque eu acho que não adianta a gente entregar um projeto de marca própria na mão de alguém ou de uma empresa para fazer o projeto. Eu acho que a gente pega na mão do cliente, conduz, mentora, até aquela hora que você fala, cara, agora você vai sozinho. Acabou, você não precisa mais de mim. Isso é um trabalho muito legal. Isso é um trabalho que, quando se está começando marca própria, você consegue orientar e consegue fazer com que, muito rápido, se quebre vários paradigmas. Vários paradigmas. A marca própria contribui na redução da inflação, do bolso do consumidor, e, por acreditar nisso tudo, é que a gente consegue fazer isso aqui. Opa! Como é que volta? Volta aqui. Não tem som? O filminho não passa, Jéssica?
Passando ali tá, viu? Só falta o som. É sempre assim, né? Ed Murphy. Bom, a ideia aqui é exatamente como é que a gente começa um processo. Por que a gente precisa primeiro fazer algumas perguntas antes de achar que vai fazer marca própria, não produto próprio, né? E aí a gente começa a pensar e falar o que a gente vai fazer. Esta marca é um dos meus orgulhos. Eu mentoro essa fábrica, falei para o Marcelo, Marcelo, eu só preciso que você me dê uma pessoa para vir comigo. Porque eu não vou ficar conversando com todo mundo aqui dentro. Cada um quer uma coisa, cada um puxa para uma coisa, não vai dar. E aí, a gente ganhou o Miguel. E aí a gente começou a pensar, qual vai ser a proposta de valor da marca, né? O que a gente vai oferecer, qual é o propósito da empresa, para daí sim a gente entender qual vai ser o propósito da marca e a proposta de valor da marca. Que promessa ela vai dar? Quem vai comprar essa marca, o que ele está levando? Qual é o compromisso? E aí é a qualidade com a economia e sempre bom. É sempre bom. E os pilares dessa marca? Porque não adianta a gente achar que a gente vai pegar uma marcazinha aí qualquer. Eu sonhei com uma marca hoje. Depois não sabe nem se é registrável. Porque esta daqui nós demoramos quanto? 4 meses. 4 ou 5 meses para chegar na marca. Porque esta marca, ela fez uma coisa que a gente acredita. Nós cercamos a marca. O que significa cercar a marca? Ela está em 20... Quantas, Paty? 23 classes. Ela está registrada em 23 classes. Tem de tudo, até serviço grambom ninguém pode fazer. Porque a gente acredita na marca e a gente cercou para ninguém fazer nada com ela. Para não usar em absolutamente nada. Então, é muito importante que essa marca tivesse uma comunicação clara, que ela passasse na gôndola tudo aquilo que ela vai oferecer para se levar para casa. Então, qual que é, na verdade, né, essa sequência? O cliente ele busca o quê? Solução confiável. Então, ele quer solução, ele quer produto acessível, ele quer que esteja alinhado com o estilo de vida dele. Quando a gente faz uma marca, nós vamos vender para 100% da população? Claro que não. Cada um tem o seu gosto, o seu estilo. A gente só precisa saber quem que é o nosso público-alvo. Uma vez que a gente sabe, a gente começa a rascunhar, né? Tudo aquilo que vai ser a construção dessa marca. Então, como é que a gente constrói uma marca própria no negócio? Eu pus uma frase aqui, como eu disse para vocês, eu gosto muito do Steve Jobs, né? Principalmente daquele filme, que no fim dele, ele fala, né, dos loucos. Eu já cansei de falar em alguns eventos para vocês, né? Nós somos tudo louco. Todo mundo achava que a gente era louco, né? Hoje, está na moda a marca própria. Então, a única maneira de fazer um excelente trabalho é amar o que você faz. Eu tenho a impressão que a Ju falou isso, eu tenho a impressão que o Biadi falou isso. Biadi é o meu irmão, Biadi. Se a gente estiver amando o que a gente faz, a gente vai construir uma marca muito legal. E aí, para fazer um trabalho bem feito, não é assim, né? Para onde é que está indo o vento? Vamos lá. Eu falava para o Miguel, a gente tem que estar com gente muito boa do nosso lado, que vai, junto com a gente, fazer todo o trabalho que precisa para a gente construir, de fato, uma marca. Nesse exato momento, eu indiquei uma agência que eu gosto muito de trabalhar e que eu sei que também tem roda no pé, porque esse pessoal de Manaus, o Miguel, a Paula, eles não têm skate no pé, eles não têm rodinha, tem skate. Entendeu? Eu acho que é a água de Manaus, não sei o que é. Eles correm, eles têm que fazer tudo rápido. Cadê? Está pronto? Eles sonham. E no dia seguinte eles acordam 8 da manhã e querem saber se está pronto. E não contaram o sonho. Né? E aí a gente sai correndo. E a Patrícia que o diga, né, Paty? Por favor, levanta aí para mim. A Paty, eu convidei a Paty para ser minha parceira nesse projeto. A Paty foi indicada e
E aí depois o Miguel vai contar para vocês aí como é que foi essa brincadeira. Mas aí nós fomos para lá, né, Paty? A gente olhou todas as lojas, a gente olhou inclusive quem eles achavam que eram os concorrentes deles, o que eles achavam que era concorrente. Depois a gente partiu para a construção da marca, para a proteção da marca, cercando a marca em várias classes. Aí precisava fazer um outro trabalho. Vocês estão vendo isso aqui? Quantas marcas tinham? 13? 13 ou 15? 13 ou 15? Eu acho que... Quantas que tinham? 13, Paty? Que a gente começou a olhar e falou, quantas marcas de lado? Quantas marcas de amaciante? Quantas marcas? E o Tarcísio... E o Tarcísio falou assim, Neide, eu tenho um problema, eu tenho um custo operacional muito alto, eu preciso resolver o meu custo operacional. Eu falei, cara, mas você vai continuar tendo custo operacional. Como é que você administra isso? Mas tinha uma grande... Não vou falar desculpa, é chato. Mas tinha. É assim, não, a gente precisa comprar, porque aqui, quando chega seca, fica sem. Porque depois de agosto, setembro para frente, até novembro, não tem mais nada. E vai enfiando marca. Aí eu falei, bom, aqui também nós vamos ter que ter um parceirinho muito bom. Aí, dona Fátima Merlin foi indicada, e aí a gente começou o trabalho de gerenciamento de categorias, que está indo muito bem, obrigado, porque eu falava, Miguel, onde é que nós vamos pôr a nossa marca? Não tem nem espaço, não dá para pôr. Nós vamos pôr aonde a marca? Então, foi feito todo um trabalho de gerenciamento de categoria. Então, este case, Fátima e Paty, não é meu, não é do Miguel, e não é dos fornecedores de Miguel. Esse case é nosso, porque nós fizemos um trabalho muito, muito competente. Um trabalho muito responsável, muito ético. Porque gerenciamento de categoria, às vezes, é caro. Então, a Fátima criou um modelo para eles, muito bacana para eles fazerem. Ensinou o pessoal deles a fazer. Foi sensacional. Aí começava a parte de gestão de qualidade. Começavam os diagnósticos, as auditorias. Mas o que a gente queria com essas auditorias? Selecionar fornecedor que tivesse pelo menos um pouco de qualificação, não o nosso selo qualificado, mas que ele pudesse ter o mínimo necessário, suficiente, de um sistema de qualidade que garantisse a marca lá na ponta para o consumidor final. E no Nova Era a gente tinha um pequeno problema. O seu Luiz não queria marca própria, mas nem que a vaca tossisse 5 vezes, que era o grande dono de tudo. Ele dizia, de jeito nenhum, não, para com esse negócio de marca própria, porque um dia teve um problema muito sério de uma marca, que eles eram de uma rede, né, de associativa, e aí deu um problema muito sério com uma marca, muito sério. Então, a gente tinha que garantir, né, essa auditoria, e a gente foi atrás de empresas lá em Manaus. Por quê? Porque também a gente tinha que fazer todo um processo social desse projeto. Nós estamos falando de Amazônia, nós estamos falando do Norte, nós estamos falando de Ribeirinha, nós estamos falando de um povo que a Paula conhece bem, né, Paula? Que a gente que respeita muito a Bemol, respeita muito a Nova Era. E esse respeito tem que ser, no mínimo, retribuído em produto, retribuído naquilo que eles estão propondo para esse consumidor. E a gente foi atrás, por isso que esse case Nova Era, ele é uma marca própria, que transforma, né, a experiência do cliente e fortalece a identidade da loja. Quer dizer, esta marca, esses produtos, este processo, tudo que foi feito e está sendo feito para fidelizar de fato. Porque agora eles têm 2 concorrentes muito grandes, Açaí e Atacadão, que resolveram ir para lá. Então eu disse, vamos correr, porque nós temos que estar um dia na frente deles. Nós temos que, antes deles chegarem com a marca própria, fidelizar na nossa marca. E eu prometi uma coisa para eles que eu tenho que cumprir. Eu prometi para o Marcelo, para o Miguel, que eles seriam a Kirkland do norte do Brasil. Né, Paty? A gente está penando para fazer essa marca ser muito forte lá no norte. E a marca Grambon é a prova disso, né? De que a gente pode fazer, que isso é possível. Olhem só.
Tem diversos produtos, a gente começou esse projeto, a marca, antes da marca a gente não podia fazer nada, então todo o projeto da marca, o lançamento, enfim, foi em março, final de março, abril. Foi aí que nós começamos. Final de março, abril. A gente fez 100 produtos. 100 produtos em 6 meses. Eu rodei 6.000 quilômetros para fazer auditoria e a gente conseguir expandir as categorias. A gente tem hoje, tem um compromisso de entregar para a alta direção 25 de margem, em média. A gente está entregando 34. Não, bate aqui. Não, Miguel, nós somos bons demais, Miguel, fala a verdade. 34, os caras querem só marca própria agora. Ó. O senhor Luiz quer saber quando é que chega a próxima. E nunca para. E aí eu fiz até uma brincadeirinha aqui, ó. Grambom, pensa no que é bom. Pensa no que é bacana. E agora eu quero que o Miguel fale como é que foi tudo isso. Mas eu antes quero contar uma história para vocês. O que o Paulo está fazendo aqui? A gente acredita que marca própria só cresce e só se estabelece quando se escolhe muito bem o fornecedor, né, Ana? E aí, quando a gente começou a falar de tapete, que a gente fez elencou, né, um sortimento para começar, na primeira fase, e a gente começou a falar de tapetinho de cachorro, que vendia muito bem lá, o Miguel falou, não, eu tenho um da China, fantástico, então, deixou uma margem, e tarará. Falei, então, nós vamos continuar com dólar, geopolítica, né? Hoje a geopolítica influencia muito nas tomadas de decisão, da criação de um projeto de marca própria, quando a gente pode, por exemplo, importar do Brasil mesmo, porque mandar para Manaus é uma exportação, né? Né, Paulinho? Não é uma exportação, vai em container, tem que calcular pé, né? Vamos tentar uma fábrica aqui? Vamos tentar fazer internamente? Que se de tudo der problema, o rio tiver problema, não dá para passar no rio, a gente manda de avião. E aí, o Miguel e o Paulinho começaram a conversar, e eles chegaram num valor que vocês vão ver agora, que o Miguel vai contar. Então, Miguel, agora é com você. Aqui, Miguel. Bem, boa tarde. Só para entender também que o Miguel faz um monte de coisa, mas eu passei rápido aqui uma apresentação. Ali, gente, eu vim de Ambev, tá? Minha carreira começou bem cedo lá. Depois, 8 anos, SC Johnson, onde foi toda a experiência de categoria, tudo. Então, tem um pouquinho de tempo. E aí eu resolvo sair do CLT, de todas essas indústrias, todo o status, aí, e ir para o varejo, para trás da mesa. E foi uma mudança, porque eu saí de CLT para PJ, reestrutura tudo. Aí você está empreendendo dentro de uma casa de um dono. Tá? Para você entender que também isso aqui é o desafio, porque você precisa ter peito para fazer um monte de coisa aí. Então, fui para o Pátio Gourmet, acho que o Paulo fez a apresentação do pátio aqui, bem bacana, nem eu fiz. São 3 lojas premium, como Verde Massa, Marché. E aqui, onde tudo começou, precisava trazer fornecedor, tudo era muito de fora, aí tem um monte, tem importado, é curadoria de produto, muito tenso. Tá? Então, bem bacana. Depois, dentro do pátio, nós lançamos 11 lojas autônomas, tá? Mas não é aquela do condomínio, do hotel, é um aquário de vidro, onde está todo... A gente leva o Pátio Gourmet, a experiência, para dentro do condomínio. Isso é alto padrão. Então, esse foi um desafio para nós e lançou. Depois, eu assumi o comercial de Nova Era, Barato Pronto, loja de bairro, e todo o CRM do grupo estava comigo. Aí sai disso também, vem para o Inova Era, a gente precisava inovar, trazer mais coisas, porque o Cash and Carry precisa de inovação, gente. Então ficou na minha mão também esse projeto, e fui deixando. Então, por isso que vai lançando e passa a bola. E depois tinha aí toda a parte de iFood, e-commerce, expansão, Corner Shop, Uber, tudo. Então, teve um roadmap bem grande aí. E assumi gestão de categoria. Já tinha como fazer isso aí, e a Fátima deu uma grande ajuda. Não longe, tive que pegar também marca própria. Só que ninguém queria marca própria, né? Aí o que o Miguel teve que fazer? Eu sempre queria morar fora, né? Cara, vou morar fora, tudo, família, vou morar. E não consegui, fiquei em Manaus mesmo. Ali a água prendeu. Então eu fiquei rodando os 2 anos, gente. Fiquei Turquia, China, Argentina, Europa como um todo aí, atrás de produto que fizesse fit com o Cash and Carry, desse muita margem e você tivesse todo o cuidado. O que a Neide falou aqui sobre importar dentro do Brasil, você trazer um container de macarrão da Turquia, às vezes é mais barato do que trazer
do sul para Manaus, logisticamente. Tá? Então, esse caso aqui, eu fazia case de sucesso com alguns itens importados que ficavam como marcas exclusivas nossas. Tá? Então, ainda existem, estão lá com a gente, tá? Mas está tendo um trabalho de redução agora. Esse macarrão, para ter uma ideia, ele tem 10% de share dentro do mercado. Então, ele bateu J. Macedo, bateu M. Dias Branco e o melhor preço com a melhor margem. Chega a dar 25 de margem, 17 na promoção. Então, isso é muita coisa para o cash. Aí, bem-vindo à família Grambon, pegamos o desafio, e eu acho que o mais importante que a Neide comentou e reforço é que você tem que fazer isso a 4 mãos. Faz o processo, acredita nesse processo. Demora, não é? Eu sou bem acelerado, mas teve que ir com calma, né? Mas aí vamos fazer resultado. Eu preciso vender. Eu não vou passar muito por todo o trabalho que nós temos de mapeamento da marca. Isso aqui tem um trabalho grande, você entrevista todo mundo, os donos ali, para poder entender o que vai ser a marca, qual que vai o propósito dela. E conseguimos aí chegar nessa marca. Então, tem muita coisa pronta. Gente, tem uma demora que, às vezes, depende. Você formar o fornecedor lá em Manaus é mais difícil, não tem essa pegada de terceirização, ele não estava pronto para isso. Tem um paradigma que está quebrado, que ele acha que é só mudar o rótulo, e não é. Aqui tem muita diferenciação. Você coloca mais produto, você tem que vir com um negócio mais pronto para poder deixar o cliente surpreso na hora de comprar e ter essa recompra. Então, tudo que fiz lá com marcas internacionais, marcas globais, rodando um monte de feira, está fazendo isso agora no Brasil e tentando realmente valorizar quem é de dentro de Manaus, logicamente, e quem está fora aqui, na região sul-sudeste, trazer realmente para dentro do negócio. Tá? Então, fica aí o agradecimento a todo mundo, Patrícia, que está dando um gás gigantesco, aí, Neide também, Fátima. E, cara, acreditem, porque eu acho que o futuro aí de marca própria está muito crescente, tem espaço, mas precisa ter um processo rodando, precisa acreditar e ter fornecedor que venha junto com você, que eu acho que é o mais importante, se você não consegue virar com todos esses custos aí, e imposto e mão de obra. Então, o do Paulo, gente, ele está aqui, a presença dele está ótima, tá? Muito bacana. E contei a minha, tá? Agora, mas você vai fazer bem. Faz você. Agora você finaliza bem, tá? Obrigado. Obrigado, Miguel. Vocês viram um pouquinho de bom de produto aí, você só um pontinho ali dentro do Nova Era, mas para contar um pouquinho do que aconteceu, né? Eu sou o Paulo Junqueira, sou diretor industrial da Eurofral. Eu vou passar um pouquinho só para contar quem que é a Eurofral. Muitos aqui nem conhecem nós, né? Nós estamos ali em Rolândia, no norte do Paraná. A Eurofral começou em 2004 com fraldas infantis. Depois a gente foi estendendo isso ali para outros portfólios. Depois a fralda adulta em 2008, lenços umedecidos no final de 2010. Né? E o que poucos sabem, nós começamos marca própria em 2015 com a Giovana, que está aqui lá atrás, né? Com a Cifarma, com fralda infantil. Ainda sem experiência nenhuma, totalmente amador da nossa parte, não da parte da Giovana, mas da nossa. E ficamos por um tempo, né? E nesse tempo a gente foi investindo em outros equipamentos, ali em 2015, 2016, novas linhas de fralda, novas linhas de lenços umedecidos. E em 2019, teve umas mudanças, a gente acabou saindo da Cifarma, mas a gente usou uma nova estratégia. A gente começou a trabalhar com marca própria para a indústria. A gente começou a entender que o nosso principal know-how era em qualidade. Né? A gente conseguia fazer um trabalho muito bom. E quando você fala de indústria, você acaba tendo um nível de qualidade um pouco diferente, porque a cobrança é um pouco diferente. Agora, a gente vê esse amadurecimento das auditorias de varejo, mas a indústria ela já está acostumada com isso, porque ela quer um nível de qualidade igual. Né? Em 2019, a gente iniciou um projeto com a Unilever, que são os lenços umedecidos Omo desinfetante. A maioria conheceu esse produto aí na pandemia, imaginando até que foi lançado pela pandemia, mas, pelo contrário, esse projeto começou em 2018, ele foi firmado em 2019 e a gente fez o lançamento desse projeto em 20 de março, ou seja, a gente lançou exatamente no começo da pandemia. E na sequência, com a Unilever, vocês imaginam tanto que a gente deve ter aprendido ali em termos de qualidade. Logo nisso, a gente começou a investir em novas linhas de fralda adulto paints, e a gente começou a terceirizar para outras empresas. Uma delas, a Unicharme, que a gente fabricava até pouco tempo, né? E isso fez a Eurofral amadurecer muito. E, de novo, ali em 2022, a Giovana me deu a oportunidade de novo de voltar, né, para o varejo, na parte de marca própria. A gente iniciou um projeto de adulto paints com a Cifarma na época, e isso fez mudar tudo. Né? Aí a Giovana me convidou para a Bemar, para onde eu conheci a Neide, e começou a crescer um pouquinho, e a Eurofral, no último ano e meio, é outra empresa. Né? Agora a Ju, no nosso time, veio também para amadurecer isso aí, e a gente hoje tem um trabalho de marca própria muito forte. Marca própria na Eurofral já é 30% do faturamento. A Eurofral dobrou de faturamento de 2020 para 2024. Tá? E aí, falando um pouquinho, né, o que a gente tem feito hoje, né? A gente tem feito vários cases aí, a gente já
terceira vez que a gente sai no exame. O ano passado a gente saiu no exame justamente pelo crescimento que a gente teve, né, com um crescimento que foi muito alto, né, um case muito rápido ali, para quando você fala de uma empresa local do interior do Paraná. E esse ano a gente teve 2 novos cases aí dentro da exame de novo, né, que é olhando muito aí os nossos investimentos. Esse investimento pautado muito nos produtos de incontinência. Então, hoje, nós somos referência na parte de incontinência, quando você fala de adulto, principalmente adulto pentes. A gente tem construído um trabalho muito forte e até uma inovação que a gente trouxe para o mercado, buscando sempre criar mais credibilidade para a marca, né? A gente está aqui com uma parceria da Gifral Mais Like, a gente fala, Gifral é uma marca nossa, da Eurofral, e a gente trouxe esse conceito de tentar trazer um conceito de roupa para um produto que é para incontinência, trazendo muito que a gente fala de dignidade para esse consumidor hoje que precisa, né? E eu estava numa reunião nos Estados Unidos em abril, e eu estava, putz, como é que eu vou levar esse conceito de Laika para a marca própria? Porque deu um trabalho para trazer essa marca para dentro do varejo, para dentro da nossa empresa, junto com a Gifral. E em reunião com o CEO da Lycra, lá em abril, eu estava conversando com ele, falei, putz, eu estou com uma ideia de marca própria para a Lycra. Ele falou, Paulo, é justamente o que eu estou buscando. A diferença é que eu faço com têxtil. Aqui na Europa a gente tem isso com Primark, eu tenho com H&M, eu tenho com outras empresas. E a gente quer muito transitar isso nos higiênicos. Firmamos com ele, conversamos com eles. De novo a Cifarma, agora com a Pamela, mas a Cifarma apostou em nós de novo. E lançamos com eles mais um produto inovador, que é uma fralda feminina, né? E aí a Panvel também apostou na gente, justo com esse conceito da Lycra. Então a gente vem trazendo inovação. O perfil do Eurofral é inovar, né? E aí, só mostrando um pouquinho o nosso Parque Fabril, a gente tem 2 plantas, uma focada em fraldas descartáveis, tapetes higiênicos, fraldas adulto, e uma fábrica voltada para lenços umedecidos, né? E mais o centro de distribuição, Rolândia, Goiás, São Paulo e em Curitiba. Hoje nós somos mais 600 colaboradores na Eurofral. Na verdade, aqui está mais de 40 milhões, mas o investimento da linha nova já está concluído, então 70 milhões de investimento nos últimos anos, e a gente já tem mais investimento vindo já para o ano que vem. E aí, falando um pouquinho do projeto Nova Era, como que Nova Era se encaixa nisso, né? A Eurofral, quando a gente fala de tapete higiênico, existe N fabricantes no Brasil, né? Mas o tapete higiênico é um produto que ele não é regulamentado hoje, né? Quando você fala da produção de tapete higiênico, o MAP não regulamenta isso. Ele é um produto que ele simplesmente não tem registro e a indústria também não tem que ter registro. Então, acaba que tem muito tipo de indústria fazendo, com N tipos e materiais, inclusive recicláveis, justamente para redução de custo. E quando a gente foi falar do projeto, o Miguel trouxe o projeto e falou, não, a gente está trazendo um tapete aqui da China. Eu falei, cara, nós temos condição de fazer um tapete exatamente igual, porque a nossa linha é uma linha bem moderna, chegou para nós em 2020, a gente consegue fazer um produto igual, a gente só precisa entender o que você precisa. Aí a gente falou um pouquinho, a gente falou de amostra de produto, aí eu falei, cara, eu tenho um produto aqui que se encaixa, ele é um pouco superior ao que você estava me apresentando, mas eu acho que a gente consegue fazer um negócio com 4 mãos, e eu acho que essa foi a grande diferença, né? Porque na hora de a gente fazer o projeto, a gente abriu, e o Miguel foi muito aberto nisso, de abrir e falar, Paulo, o que eu preciso é isso, e a gente fez um trabalho para entregar um custo que realmente atingisse. E como isso, né? Matéria-prima hoje, a Eurofral busca matéria-prima nos melhores lugares para a gente ter produto com qualidade, custo bom, né, e uma estratégia boa de fornecimento. Embalagem foi um negócio que a gente olhou muito também, aí junto com a Paty, para chegar numa embalagem que fosse chamativa. Então, esse foi um ponto importantíssimo na parceria. E o projeto personalizado, né? Porque a Eurofral tem esse perfil de desenhar um projeto para cada cliente. A gente não quer entregar o mesmo projeto para todo mundo. E, nesse caso, a gente construiu um projeto baseado no que o Nova Era precisava naquele momento. E esse projeto foi o que virou o tapete Grambon. Tá? A gente fez um equilíbrio ali muito bom em qualidade, em custo, né? Eu tenho certeza que a gente não é o melhor preço do mundo, mas a gente conseguiu atender a expectativa e entregar margem para o varejo também, que é o que o varejo precisava. E esse aqui foi o resultado do trabalho aí da Paty com o Miguel, né, que a embalagem ficou excepcional. E uma coisa que, assim, foi uma... Não vou falar uma exigência, mas foi um pedido do Miguel. Ele falou, Paulo, nosso padrão de mercado aqui no Brasil é 7,30. Ele falou, não, eu quero um tapete com 15. Não faz sentido um tapete tão pequeno para o cash, porque o pacote vai ficar muito pequeno. Precisa ter um pacote de entrada, mas não. Aí ele falou, preciso de um tapete com 15. A gente foi lá, desenvolveu o tapete com 15 para ele, 15 unidades, justamente para atender a expectativa. Tá? E aí... um trabalho aí bastante da Paty, trazendo essa embalagem aí, com apelo bem nacional aí, com o nosso querido caramelozinho, né? Então, buscando muito aí esse apelo do produto, tá?
E um diferencial do nosso produto também, que ajudou bastante aí na questão de logística, né? Nossos pacotes são bem compactos. E quando a gente fala de Manaus, realmente, a gente tem que pôr no container tudo e mais um pouco, porque o frete custa muito caro. Então, esse foi um trabalho também forte, fazer um pacote compacto, pequeno, para que a gente reduza todo o custo logístico. E aí, o que mais me surpreendeu depois de tudo isso foi quando a gente fez um produto para um cash, que nós estamos olhando aqui, né? Uma loja clássica do Nova Era. E esse produto, claro, a gente desenvolveu lá atrás com uma qualidade, falou, pô, a gente não pode fazer um produto de entrada, nós precisamos ter um produto que tenha um mínimo de qualidade para a gente conseguir atingir o público ali, por mais que ele vai no cash e quer desembolsar pouco, tem que ter um produto com uma qualidade boa. E hoje esse produto está dentro do pátio, ali vocês veem a diferença do nível da loja, nós falando de uma loja gourmet, e esse produto está dentro do pátio, atendendo também a expectativa do cliente dentro do pátio. Então, a gente não precisou desenvolver 2 produtos para 2 varejos totalmente distintos, a gente trabalhou com um produto só para que ele atingisse a expectativa de ambos os clientes. E aí, contando um pouquinho, né, do timeline, a gente fala muito, é demorado, marca própria, realmente é demorado, a indústria tem grande parte nisso, na demora, né, e realmente... porque tem muitos trâmites para ser feito, a gente depende também de outras empresas, mas a gente teve um timeline até razoavelmente rápido, né? A gente recebeu a aprovação do projeto 27 de janeiro, a gente fez todas as documentações ali no começo de janeiro, só aí que a Paty começou a trabalhar na arte para nós, para desenvolver essa arte, e aí depois... A Paty, o problema foi a Paty. E aí a gente teve regulamentório, mais uma culpada aqui, que foi a Neide, que atrasou um pouco. E aí... tudo. E nesse final, prova de cor, que teve também, imagina, ter que mandar prova de cor para Manaus, foi mais um parto para mandar uma pasta lá para Manaus, né? E, enfim, a produção do tapete, a gente entregou esse projeto em junho, em 4 meses e meio, né? Então, contando todas as variáveis, desenvolvimento de arte do zero, não era extensão de família, né? Hoje é muito raro se fazer um projeto no nosso mercado descartáveis em 4 meses e pouco. Já fizemos em menos, né, Pamela? Mas... 4 meses e meio já é um desafio muito grande, porque quando você tem desenvolvimento de arte do zero, e aí passa por aprovação do regulatório, passa por aprovação do nosso time de qualidade interno, que aprova também, isso acaba demorando um pouco, mas internamente, e a gente considera como um tempo que foi bem, bem bacana para esse projeto. Tá? Então era isso, pessoal. Obrigado pela confiança, Miguel e Neide. Obrigado. Alguém tem alguma pergunta para os nossos palestrantes aí? Tá bom, deixa que o Miguel fala. Não fala a margem? Então fala aí. Gente, essa margem ficou em 46, tá? Ela tá batendo aí, ajudando todos os números, tá? GC tirou todo mundo que não estava performando, né? Então é bem bacana, no cash vem. Obrigado, viu, Paulo? Não é só produto, não é só embalagem, tem um pilar importante que o Miguel está liderando, que é execução. Eu posso ter o melhor produto, eu posso ter um preço bom, se o produto não estiver bem executado no ponto de venda, eu vou morrer na praia. Ou bem comunicado, como a Ana falou, para engajar, inspirar o shopper, eu vou morrer na praia. Então, também uma salva de palmas para o Miguel, que está liderando aí essa questão da execução. Parabéns. Alguém tem alguma outra pergunta? Só um minutinho só. Olha só, Pera. Não. É que tem um detalhe. É que ele vende mais caro. Espera. Não é isso. Não, pera, não é só isso. Aqui é mais barato. Ele presta aqui. Não, de verdade. É que não vamos esquecer que Manaus, e aí o Paulinho aprendeu isso, inclusive com o Miguel, e é importantíssimo a gente falar isso, achei que vocês iam falar. Lá tem uma série de benefícios de impostos. Então, óbvio, é mais ou menos uma exportação mesmo. Porque, assim como quando você exporta para fora do Brasil, você tem 0 impostos, né? Para lá também. Tem uma conta de imposto totalmente diferente. E, óbvio, que o frete ele é caro para todo mundo. Não é só para a Eurofrau. Para qualquer fabricante que não esteja, no mínimo, bem lá em cima no Nordeste. Então, foi essa matemática, foi esse estudo que foi feito que fez com que a gente tivesse essa margem no tapete. E detalhe, tapete que a gente customizou
a qualidade dele, aquilo que a gente precisava, o taque, sabe aqueles tapetinhos que fica colando e a gente não tira do chão e fica tudo pretinho? Onde... Testamos, né? Isso, nós testamos isso, nós não permitimos que isso acontecesse. O fabricante, o fornecedor mudou a tirinha, mudou a qualidade. Quer dizer, foi um trabalho, enquanto se registrava a marca, a gente foi correndo com essa parte toda de qualidade para atender aos requisitos do produto. Um ponto legal também para reforçar, gente, o cash precisa de margem. E nessa hora também nós abrimos mão de contrato, acho que alguém falou aqui em alguma palestra, não tem contrato com o fornecedor, não vai ter aniversário, não vai ter abertura de loja, porque hoje virou um banco de negócio aí, o varejo, né? Então a indústria também repassa isso para o preço, não tem jeito. Então, estamos a 4 mãos aí nesse negócio. Nem logística a gente está cobrando na hora de recebimento. Então, pensem que também é um trabalho de ganha-ganha com o fornecedor. Só comentar um ponto da qualidade que a Neide falou. Quando a gente mandou para o Norte, falando de outro clima, a gente não tinha cliente no Norte, e o adesivo do tapete ele é muito sensível à questão de variação de temperatura, frio, calor, umidade. E nesse trabalho, junto com ele, a gente desenvolveu até uma metodologia para analisar a força do tecido do tapete num piso, para a gente poder padronizar isso e liberar um produto. Até a gente falou um pouquinho sobre isso já, né? E hoje é uma coisa que a gente controla, que com certeza nossos concorrentes não fazem isso, justamente esse controle da quantidade de adesivo e quanto que é essa força para tirar. Justamente porque foi um ponto de observação que eles nos trouxeram quando a gente mandou esse produto, a primeira amostra lá para eles. E isso aí foi muito importante para vocês, né? Como a gente fala sempre, muitas vezes, a marca própria, quando a gente está desenvolvendo uma marca própria, o fornecedor ganha muito. Ele começa ganhando quando ele passa por uma auditoria. Por isso que ontem eu disse, fornecedores pequenininhos estão se tornando gigantes nesse país. Gigantes em sistema da qualidade. E eu tenho prova disso, porque não só vivenciei na Total Química a gente ter marca própria e começar a crescer. Eu me lembro a primeira auditoria que veio lá, aquele Rubens. Quem lembra do Rubens? Alguém lembra do Rubens? Que ele passava o dedo assim lá no corredor da portaria? Aquele que é só para saber se está sujo. Que eu cheguei para ele e fiz, cara, você parece fiscal de CMS. Espera aí que a gente acha o documento um horror. Só que aquilo, e todas as auditorias que a gente passa, ou que os fornecedores passam, faz com que eles fiquem cada vez melhor, cada vez melhor, cada vez melhor, e vai fazendo com que eles cresçam muito. Em especial, essa questão da gente acabar hoje fazendo um trabalho, viu, Ana, que não é muito diferente do que se faz lá fora, de junto desenvolver, junto descobrir como é que a gente melhora a metodologia, junto como é que a gente melhora o processo, como é que a gente busca a qualidade. Existe uma frase na Alemanha, que o Willi fala muito, que na Alemanha eles cuidam muito da operação, porque cada centavo conta. Cada centavo conta. Então, se não faz um trabalho desse, talvez até se gastando mais, aí você tem mais rejeito, qualidade é grátis. A não qualidade custa muito caro, já dizia o Lego Greshner lá atrás. Então, esse trabalho conjunto que a gente vem fazendo aqui, é um trabalho que é isso, gente. Em qualquer 45 dias, 50 dias, a gente está colocando mercadoria. Tem um outro case, viu, de marca própria, que eu vou aproveitar, desculpa. Tem uma pessoa sentada ali olhando no celular. To care. Em quanto tempo foi feito o projeto... Dan, em quanto tempo foi feito o projeto da Demil? 40 dias foi entregue o projeto dos medidores de glicose, porque a fábrica é brasileira, porque não precisa importar, porque eles fizeram em tempo recorde de 40 dias. E um baita de um produto. Então, aqui no Brasil, a gente tem muita possibilidade. O que a gente precisa é fazer exatamente isso. Vou trazer da China, vou trazer da China. Cara, espera, vamos olhar. Vamos ver como é que é? Vamos ver quantos geniais nós temos no Brasil? O Brasil está cheio de geniais. Nós temos muitos geniais no Brasil. Tantos geniais que... Quem é mesmo o CEO do Grupo TOTUS, Ana? Vocês sabem quem é o Gerola? Foi o diretor do Dia, o diretor do Pão de Açúcar, voltou para vice-presidente do Dia, foi lá. E ele levou um monte de gente daqui.
Outro dia me ligou o menino lá do dia. Você faz um trabalho regulatório para mim? Eu falei, claro, meu filho, eu só faço isso na vida. E aí, né? Então, assim, a gente tem muitos geniais. O que precisa? Fazer o que Miguel fez. Abrir as portas e vamos olhar, vamos ver. Agora, tem que ser sério. O fornecedor tem que ser sério. Porque se o fornecedor não for sério, a gente volta lá para a primeira geração da marca própria. Ah, não tem qualidade, é uma porcaria. Olha só. Só para a gente terminar aqui, 2 dicas. Olha, Farmais, Tocare, aquilo que a gente conversou ontem, está aí para falar sobre glicosímetro. E uma dica também, Paulo. Você sabe que o pessoal está utilizando muito tapete para acamados, né? Tapete higiênico de cama estão sendo usando em camas exatamente porque tem muitos acamados que não conseguem levantar. Então, mesmo com fralda geriátrica, estão utilizando. Estou fazendo um projeto no Rio de Janeiro com o pessoal PET e muita gente compra para poder botar para aqueles que estão na cama, né? Mas você sabe que... Então, a gente tem esse produto, inclusive tem no nosso stand ali, a gente lançou recente com São João, a gente tem esse produto na Cifarma, está indo super bem, né? E tem mais 2 clientes que estão lançando agora. Qual que é a diferença, né? A gente tem produtos para camados muito maiores. E aí você pega os produtos de PET, normalmente são produtos reciclados, acabam sendo mais baratos e o desembolso acaba sendo menor. Né? E a margem desses produtos também, em alguns lugares, acaba sendo muito grande também, que leva o produto a ser caro no ponto de venda. Mas é um produto que existe, cresce muito para nós, muito mesmo, e é um produto que a gente aposta muito. Até quando a gente estava na Europa no passado, se você olha qualquer varejo europeu, você pega o tamanho da gôndola de produto adulto, é o mesmo tamanho da gôndola de underpads, lá dos protetores de cama. É uma tendência muito grande, né, porque é um produto que ele é caro, você não utiliza ele todo o tempo, você vai utilizar no eventual vazamento, mas é um produto que a gente aposta, e hoje no Brasil, eu não vou falar que a gente é a única empresa, mas a gente somos um dos poucos que tem esse produto. Tá, gente, só para finalizar, porque a gente, por causa do nosso tempo, eu gostaria de que cada um de vocês, a Neide por último, né, porque senão ela vai... dissesse... não, ela vai dominar. Para que cada um de vocês dissesse qual é a maior importância para se fazer uma parceria entre indústria e varejo. O que vocês acham? Você tem um varejo, uma indústria, e depois a Neide finaliza. Deixa eu até contigo. Bom, gente, para mim, resumir uma palavra, transparência, né? Acho que foi o que a gente acabou fazendo aqui juntamente com o Paulo. A Neide também deu uma super ajuda, mas tendo transparência consegue ir longe e dura mais tempo, né? Vamos dizer assim. Eu devia ter falado primeiro, né? Mas eu concordo plenamente. Para mim é transparência, porque com transparência você consegue chegar no produto que o cliente precisa, no preço que o cliente precisa. Claro, nem sempre a gente consegue chegar naquele ponto, mas a gente fica naquela jogada muito grande com o fornecedor, com o cliente, no final ninguém ganha nada. Se a gente consegue ser transparente com o tipo de produto que precisa, com o nível de qualidade, nível de concorrente, às vezes o cara quer um produto A para concorrer com o B. Não vai funcionar, a gente não consegue, por mais que a gente trabalhe ali com margens diferentes e a gente precisa entregar margem para o varejo, se a gente não souber com quem a gente concorre, se a gente não souber com quem a gente está desenvolvendo esse produto, a gente acaba batendo aí no muro e não avançando. Então, concordo plenamente, eu fico com transparência. Neide. Eu fico com respeito. Se não existir respeito, não adianta, para tudo. Tem que começar pelo respeito. Um lado tem que respeitar o outro. Mas eu vou perder os amigos, mas não vou perder a piada. Eles fizeram uma parceria tão forte, tão forte, tão forte, que eles passaram na Inglaterra o tempo inteiro, ao invés de fazer visita técnica, comprando Monjaro, os dois. Mas eles iam para cá e para lá comprando Monjaro, né Rafa? E são maiores fornecedores de Monjaro fazendo lista no ônibus, atual, né, Armando? Quem vai querer? Pede para o médico lá a receita. Isso é que é parceria. Uma parceria forte que vai além do tapete. Armando aí, né? Vai além do tapete. Temos até monjarinho para vender ainda, né, Miguel? Mas, gente, é isso mesmo. Eu acho que, se não for assim, e se a gente não tiver empresas, né, que a gente possa confiar, eu só indico quem eu confio. Então, para os projetos fazerem sucesso, tem que ser desse jeito. Agora, pô, Miguel, você bem que podia ter falado aquilo que você me falou quando você me deixou no aeroporto a primeira vez, hein? Pô, assim, a gente tem que falar. A Neide foi incansável na auditoria. Eu falei, putz, eu vou passar uma semana fazendo auditoria aqui. Gente, e foi válido. Foi um MBA que eu tive, porque, pô, eu vou fazer o quê de auditoria? Está tudo validado pelo regulatório de mapa, Anvisa, tudo. Vai fazer o quê de novo lá? E é importantíssimo. Hoje eu não abro mão de... Ou ela vai e eu copiei tudo, gravei. Hoje eu dou uma olhada, assim, Neide, está aqui, vamos, bate foto. Mas foi importantíssimo para poder fazer isso. Hoje não passa ninguém, assim, né? Essa é a parte, depois de uma semana... Legal.
tranquila, né? Tava uma temperatura agradável, porque a Manaus é agradável a temperatura, né? E foi uma semana, mas quando eu cheguei no aeroporto, e o Miguel, antes de eu descer do carro, ele disse: Neide, eu vou para lá agora e vou falar para o Luiz, para o Marcelo, que eu fiz um MBA com você de marca própria. Porra, ficou tanto tempo lá, gente, sabe? aí também tem que falar uma brincadeira séria, né? Quando ela voltou, fui viajar com a minha esposa de carro, rápido ali para Boa Vista. E eu, saí do volante, tô com sono. Fui pro lado, falei, amor, ó o seu brinco. Louco, né? Falar isso. Ela disse, meu brinco? Aí eu dormi. Não acordava mais, não acordava nunca mais. Deu B.O. Cara, e eu cheguei numa fazenda. Falei, meu Deus, cadê a Starlink? Me dá a senha, caralho. Foi, já tava falando, deixa eu ver o que é meu, o que é dela, e vamos separar, né? Mas o que é esse brinco no carro? Ela falou, Neide, tem um brinco aqui, um ponto, não sei o que é isso. Né? Puta, é meu, Miguel, guarda. Aí ela tem que ir lá devolver para minha esposa, tá com ela, né? Tá guardado, tá? Não me devolveu até hoje. Eu vou ter que ir lá contar para ela que o brinco é meu. Deu B.O., deu B.O. Você viu, né? Gente, muito obrigado aí. Obrigado, gente. Muito a obrigado. todos. Obrigado, pessoal. Muito obrigado, belíssimas explanações. Neide Montesano, Miguel Aguiar e Paulo Junqueira. Agora o presente da Plural e também da Juliana Manzini para vocês, participantes. Quintarelli, por favor, entregue esses presentes para os nossos painelistas. A Neide também vai ganhar. Uma salva de palmas para ela. Isso. Tem mais. Obrigada aí pelo presente. Parabéns, Neide. Obrigado. Eles que estão dando para a gente. Aquela Aquele que perdeu o brinco pode, assim, aqui entregar uma joia hoje para a esposa, claro. Aproveitando, né? É verdade? Olha aqui. Compensa. Ô, Ju, o que tem dentro da caixinha? Caixinha surpresa. Calma aí. Tem um brinco que está aqui com a Isa, ó, que lindo, ó. Juliana Manzini, as melhores joias do Brasil. Paulo. Olha, eu não tenho sacolinha, porque o meu eu estava usando já. É isso daí, a união faz a força, foi o tema que tivemos nesse painel. E assim a foto todos juntos, unidos, e como a união faz a força, então a união também aplaude. Uma salva de palmas para eles.